Bom dia, boa tarde, boa noite, você está no Fala Saldanha. Vamos então aqui dando continuidade ao nosso livro o Hiperfoco, com o capítulo número 5, que tem o seguinte título: Transforme o hiperfoco em hábito. Subtópico: o que faz nossa mente divagar. Existem muitas pesquisas que analisam por que nossa mente divaga no exato momento em que estamos tentando nos concentrar. Ela divaga muito mais quando estamos estressados ou entediados, estamos trabalhando em um ambiente caótico, estamos lidando com um certo número de preocupações pessoais e pensando nelas. Estamos questionando se estamos trabalhando na tarefa mais produtiva ou significativa. Temos espaço atencional não utilizado. Quanto mais temos, mais propensos estamos a episódios de divagação. Por sorte, já discutimos esses fatores. Estresse ou tédio. Sentimos estresse quando as exigências de uma situação excedem a nossa capacidade de lidar com elas. Ao evitar a sobrecarga do espaço atencional, podemos garantir que teremos os recursos necessários para lidar com essas condições. Trabalho em ambiente caótico. Defino o tédio como a inquietação que sentimos quando transitamos de um estado de grande estímulo para um de menor estímulo. Quando nos acostumamos a lidar com menos estímulos ao longo do tempo, ao acionarmos nosso modo livre de distrações sempre que hiperfocamos e ao trabalharmos com menos distrações em geral, enfrentamos essa falta de estímulo com menos frequência. Vivenciamos o tédio mais raramente e tornamos nosso ambiente menos caótico de forma natural. Pensamento em preocupações pessoais. Registrar os circuitos abertos da mente por meio de uma lista de tarefas, uma lista de espera ou mesmo uma lista de preocupações impede que itens não resolvidos pesem em nossa mente enquanto tentamos nos concentrar. Isso nos ajuda a lidar melhor com ambientes caóticos e deixar de lado as preocupações pessoais. Mudar de tarefa com menos frequência também nos ajuda a pensar com mais clareza. Carregamos assim menos resíduos atencionais, que podem pesar em nosso espaço atencional limitado. Questionamento sobre estarmos trabalhando na melhor coisa. Trabalhar com intenção é a melhor maneira de termos menos dúvidas sobre o que deveríamos ou poderíamos estar fazendo em determinado momento. Esses sentimentos levam nossa mente a divagar e se afastar daquilo em que estamos tentando focar. Quantidade de espaço atencional não utilizado. Por padrão, empregar o hiperfoco para trabalhar em nossas tarefas mais complexas consome mais espaço atencional, o que, por sua vez, impede a nossa mente de divagar. Quanto menor for o objeto de atenção, mais provável será que a mente divague. As táticas neste livro funcionam por alguns motivos específicos. Enquanto todos eles permitem que você se concentre mais profundamente, também impedem que sua mente divague. Mais adiante, vamos examinar alguns outros fatores que levam sua mente a divagar, inclusive a quantidade de cansaço e de felicidade que você sente. Seu nível de felicidade pode impactar sua atenção de maneiras muito curiosas. Por ora, vamos mergulhar mais fundo no fator da mente divagadora, que eu pessoalmente acho mais interessante, o espaço atencional que temos sobrando. Tópico: o poder de fazer você trabalhar com mais empenho. Dependendo da complexidade, as tarefas vão exigir diferentes quantidades de seu espaço atencional. Se você já tentou meditar e se concentrar apenas em sua respiração por alguns minutos, talvez tenha notado que sua mente divaga mais do que o normal. Muito mais do que quando você está indo para uma corrida, tendo uma conversa profunda ou assistindo a um filme. Essas tarefas são mais complexas e, via de regra, preenchem o espaço atencional. Conscientemente tornar as tarefas mais complexas e assumir tarefas mais complexas é outra maneira poderosa de entrar em estado de hiperfoco, uma vez que elas consomem mais sua atenção. Isso vai fazer você se envolver mais no que está fazendo e levará sua mente a divagar com menos frequência. Em seu livro inovador, Flow, Mihaly, o sobrenome dela aqui é um trava-língua, Csikszentmihalyi. Provavelmente eu errei, mas tudo bem. Em seu livro inovador, Flow, Mihaly oferece insights intrigantes sobre quando estamos mais suscetíveis a entrar em um estado de fluxo, quando o desafio de terminar uma tarefa é quase igual à nossa capacidade de fazê-lo, e ficamos totalmente imersos na tarefa. Como quando inserimos dados em uma tabela por várias horas automaticamente. Ficamos entediados. Quando as demandas de uma tarefa excedem nossas competências, como quando estamos despreparados para fazer uma apresentação, ficamos ansiosos.
Quando as demandas de uma tarefa são mais ou menos iguais à nossa capacidade de cumprir essa tarefa, quando estamos tocando um instrumento, imersos em um livro ou esquiando por uma rampa com neve fresca, é muito mais provável ficarmos totalmente engajados no que estamos fazendo. Se você acha difícil mergulhar no trabalho durante o dia, vale a pena questionar se as tarefas são difíceis e complexas o suficiente. Se sente tédio com frequência, considere se seu trabalho usa seu conjunto de habilidades únicas. Se sua mente ainda divaga com frequência, mesmo depois de ter colocado em prática as ideias dos capítulos anteriores, é um bom sinal de que suas tarefas não são complexas o bastante e não consomem o suficiente de seu espaço atencional. Na outra ponta do espectro, se você descobre que sente ansiedade no trabalho, mesmo depois de ter domado as distrações e trabalhado com mais intenção, considere se suas habilidades no momento estão à altura das tarefas disponíveis. Além de questionar as tarefas individuais, vale a pena refletir se você considera desafiador sua carga de trabalho de forma geral. As táticas em hiperfoco vão permitir que você faça mais em menos tempo, mas talvez você descubra que não tem trabalho suficiente para preencher o restante do tempo. Isso pode se manifestar de maneiras peculiares. Nosso trabalho tende a se expandir para se encaixar no tempo de conclusão disponível, em círculos de produtividade. Esse fenômeno é conhecido como Lei de Parkinson. Mas, ao desabilitar distrações com antecedência, talvez você descubra o mesmo que eu. Seu trabalho não mais se expande para se encaixar no tempo que você tem disponível para concluí-lo, e você descobre quanto trabalho de fato tem para fazer. Alguns executivos que oriento me contaram que são capazes de realizar o dia inteiro de trabalho em apenas algumas horas, quando se concentram apenas nas tarefas mais significativas. Descobri esse fenômeno por experiência própria com meu último livro. Após entregar um manuscrito de 80.000 palavras, que escrevi em uma quantidade de tempo relativamente curta, continuei bem ocupado mesmo tendo muito menos trabalho. Meus outros projetos se expandiram para se encaixar no tempo que eu tinha disponível. Em vez de planejar palestras algumas semanas antes de quando estavam programadas para acontecer, comecei a pensar sobre elas bem antes, muito mais cedo do que eu precisava. Eu entrava em minhas contas de rede social com mais frequência, quando na verdade deveria estar trabalhando. Parei de seguir meus próprios conselhos e passei a verificar novos e-mails constantemente, e não uma vez por dia. Ativei mais notificações e alertas. Assim eu teria mais tarefas para cumprir. E concordei em participar de mais reuniões, muitas das quais não precisavam da minha presença. Eu senti uma sensação terrível de culpa quando não estava ocupado, a qual, claro, desaparecia assim que eu me ocupava mais com coisas inúteis. Mal sabia eu que essa culpa tinha duas fontes: a falta de trabalho com intenção e a expansão de meu trabalho para preencher o tempo que eu tinha para ele. Foram vários meses assim até que finalmente tomei uma certa distância e domei as novas distrações que estavam inundando meu tempo disponível. Ao fazê-lo, descobri que na verdade eu tinha pouco trabalho a realizar. Como reação, intencionalmente assumi tarefas mais significativas: escrever mais para o meu site, pensar neste livro e aumentar minhas sessões de palestra e coaching. Como me considero um sujeito bastante produtivo, foi difícil admitir minha falha para mim mesmo, mas ela me ensinou uma lição essencial. Fazer as coisas sem pensar, seja em casa ou no trabalho, não é apenas improdutivo, mas também sinal de que você não tem trabalho suficientemente importante. O que também explica porque trabalhos inúteis são deixados de lado quando você está com prazo apertado. Não há tempo disponível para que ele se expanda. Para medir se você tem bastante trabalho, de modo geral, avalie quanto do seu dia você gasta fazendo trabalho inútil e improdutivo. Se a escala de trabalho inútil estiver alta, talvez você tenha espaço para assumir tarefas mais significativas, se engajando mais e obtendo mais produtividade nesse processo. Esse conselho é contraintuitivo, e a própria ideia pode ser desanimadora se você já sente que está trabalhando a plena capacidade. Mas vale a pena sopesar a situação. Quando fazemos um trabalho intelectual, procrastinamos, gastando tempo e atenção nos e-mails e nas redes sociais, tarefas que nos fazem sentir produtivos em nosso trabalho, mas que nos leva a realizar um pouco. Uma observação sobre tarefas rotineiras. Embora o trabalho de rotina muitas vezes seja menos produtivo do que as tarefas complexas, ele é recompensador, justamente porque é mais divertido. Estudos mostram que preferimos tarefas comuns, como digitação de dados, a tarefas mais complexas, como a composição de relatórios.
Ao escrever este livro, visitei o departamento de pesquisa da Microsoft, que faz muitos estudos sobre a forma como administramos nossa atenção. Cada uma das minhas 3 visitas, a equipe foi categórica ao confirmar que ficamos mais felizes fazendo tarefas que não consomem nossa atenção toda. Faz sentido. Embora nossas tarefas produtivas sejam importantes, em geral também são mais desagradáveis, e é por isso que normalmente somos bem recompensados para realizá-las. Elas se beneficiam de nossos recursos mentais únicos. Ao mesmo tempo, o trabalho automático pode nos dar um retorno imediato e a sensação de ter concluído alguma coisa. Se determinadas tarefas rotineiras lhe dão prazer genuíno, não deixe que um livro de produtividade impeça você de fazê-las, mas elimine algumas para ter mais tempo e atenção para as tarefas significativas. Tópico: aumente o tamanho de seu espaço atencional. A maioria das estratégias de foco que apresentei até agora envolvem torná-lo um guardião melhor de seu espaço atencional. Além de gerenciá-lo de forma mais deliberada, você também pode aumentar seu tamanho. Para recapitular, o tamanho do espaço atencional é determinado por uma medida que a psicologia cognitiva chama de capacidade de memória de trabalho. Quantos blocos de informações você consegue manter em sua mente simultaneamente? Em geral, cerca de 4 blocos. Quanto maior for a capacidade da sua memória de trabalho, mais informações você conseguirá reter ao mesmo tempo e maior será a sua capacidade de processar tarefas complexas. Além de permitir que você assuma tarefas mais complexas, ampliar seu espaço atencional oferece outros benefícios. Já se demonstrou que uma capacidade maior de memória reduz a divagação da mente quando você foca em tarefas complexas. E quando sua mente divaga, na verdade ela faz de maneira mais produtiva. Quanto maior for seu espaço atencional, maiores as chances de você pensar no futuro e se planejar para ele. Melhor ainda, um espaço atencional maior significa que você terá atenção extra para pensar naquilo em que vai trabalhar em seguida, mantendo na mente sua intenção original. Um maior espaço atencional também ajuda você a voltar aos trilhos mais rápido, depois que sua mente divagar ou você se distrair. Um estudo registrou isso de forma memorável, quando declarou que uma capacidade de memória de trabalho maior permite que você tire o máximo de proveito desses recursos subutilizados e volte ao seu destino mental preferido. Então, como exatamente se expande o tamanho do espaço atencional? Existem muitos aplicativos e sites de treinamento cerebral que prometem aumentar a memória e a atenção. Simplificando, a maioria de suas afirmações é duvidosa, quando estudadas em laboratório. Elas simplesmente não emplacam. Embora alguns programas de treinamento cerebral funcionem no curto prazo e ajudem a lembrar um pouco mais e a solucionar problemas um pouco melhor, seu impacto termina aí. É preciso se fixar neles durante várias